Bom dia a todos. Estamos em mais uma edição do World Speech Day. É uma atividade a nível mundial, que se realiza a nível mundial, e à qual as escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal se têm associado ao longo dos tempos. Para nós e para mim, enquanto diretor de uma escola, é essencial este tipo de iniciativa e de participação, porque o que está por trás da profissão de qualquer um de vós que vai desempenhar no futuro é a sua capacidade de comunicação e de interação com as pessoas. O turismo é uma indústria de pessoas para as pessoas e sem comunicação não se concretiza. Daí que esta capacidade que nós pretendemos e queremos desenvolver e promover junto de vós, de comunicarem de forma direta, clara, objetiva, é extremamente importante para a vossa formação e para o vosso futuro. Daí que tenhamos, com o empenho do professor José Carlos Martins e do professor José Costa Carvalho, conseguido um número tão relevante de participantes. Esta sessão decorre hoje aqui para depois haver uma final a nível nacional em que envolveremos todos os participantes selecionados de todas as escolas do Turismo de Portugal. Como vos disse, sem palavras não há comunicação, ou a comunicação pelo menos fica muito limitada, mas é esta nossa capacidade de interagir uns com os outros, de ouvir os outros, de transmitir imagens, emoções, sentimentos, que faz com que a indústria do turismo seja tão forte e tão resiliente em tempos de guerra, em tempos de pandemia, em tempos de paz. Não deixem de procurar esta capacidade de comunicar, não deixem de procurar esta habilidade de bem comunicar, pois ela traz-nos mais ganhos do que propriamente outro tipo de retorno. Boa sorte a todos, divirtam-se, falem bem e falem curto. Okay. So, a few words for our English-speaking participants. Hello, how are you today? I think it's two, but they count as the other ones as well. This is a special moment for the schools because we are the tourism industry, we work for the tourism industry, and tourism lives from people to people, so having you participating and trying to develop your skills on communication and oral communication for us it's utmost, because we feel that we need to go further on that field. So having you here today, competing with the other fellow colleagues and trying to find a place for the national final, it will be for us a pleasure, and it will be a demonstration of your abilities, skills, and that you are aware of the need of having a strong communication ability and skill. So thank you very much for your participation. We will be attentive and we will score you properly. Thank you very much. Bom dia a todos, good morning. Gostaria de agradecer a todos a vossa presença e em particular os que estão aqui presentes, a vossa participação. Talent Spot, a carinha, este World Speech Day com muito gosto, e estou certo que sairão daqui enormes e grandes discursadores natos. Vamos dar início aqui ao nosso concurso e desejo a todos muito boa sorte. So, in the scope of the Talent Spot, I would like to thank you all for coming, thank you all for participating, and above all, thank you for showing how much you care. So, best of luck to you all, okay? And may the best one win, that I hope it will be you all. Vamos então ter o nosso primeiro candidato, o André, de Culinary Arts, A21, que nos irá, portanto, apresentar o seu discurso. So, let's start with the first one, okay? André from Culinary Arts. André? Today I'm going to talk about mental health in professional kitchens. Before entering this path, I've talked with people in all sorts of places in this area. And they've all said this is a place filled with pain and loss, where you sacrifice yourself constantly. I've had chefs saying they've missed weddings, funerals, saw it corroding their marriages little by little into oblivion. We all know about the constant drug addictions, the alcohol, the discrimination, especially against women. Why do we do it? The love of the kitchen,
the stress of the service, the need to be better, to be different, to be the best, it all overshadows the bad stuff because, truth be told, if we truly belong here, this is the place to be. No other place will ever feel the same. Although, with all of this, there's some problems underlining that many times are not talked. The depression felt by chefs by not reaching their goals. In high-end restaurants, for instance, the constant search for the Michelin star and to maintain it will many times drive us mad and drive us into a downward spiral. For every restaurant that gains the Michelin star, there are 100, 200 that didn't, that failed, and keep going in this vicious cycle. So that's why I came here today, to bring awareness to this problem, because I believe that it's very important to talk about these issues. Mental health is very important. Unfortunately, even these days, going to a psychologist is seen as almost a sign of weakness. But it is not. It's a sign of strength. A sign that you are willing to fight for yourself, to fight for your well-being. I believe that every person in this field should go at least once to a psychologist. I believe that every academic institution should provide a psychologist to their students. Not a guidance counselor to see where they'll end up, but a psychologist to help them be happy with themselves. In a world where everything has to be perfect, we need to be able to accept our own shortcomings. I believe that this psychologist should provide mandatory seminars about how we can best take care of our mind, and how we can deal with stress, and how we can deal with burnout. So with this, I plead my case to the Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Get a psychologist. Have the responsibility to take care of your students now so they can take care of themselves in the future. Thank you. Muito obrigado, Andrei, pelo seu discurso. Vamos então passar à segunda concorrente, a nossa querida aluna Thea, de Culinary Arts. So, let's go to the second student, our dear student, Thea, from Culinary Arts. COVID-19, the pandemic that shocked our generation. Let me please ask you all here today to raise your hand if you were directly or indirectly affected by COVID in any way. Most of you. Please raise your hands once again if you helped someone during the pandemic or received help from someone, whether it be a medical professional, a colleague, a friend, or a total stranger. Again, most of you. The COVID-19 pandemic forced us to live our lives more differently than we have done in the recent times. It helped us communicate better. Families started having dinners together, meals together. What the digital age had fragmented, the pandemic recreated. I have this friend in the US. She was so busy pre-pandemic with her work life that she had no time for her family. It was only once the pandemic hit that she moved back home and she realized that her brother had been in a car accident. I remember her crying over the phone to me with sadness. And she then told me that she made it a family night Sunday tradition to have dinner together, just so that they could all communicate with each other about their week. Like her, many of us changed our lives in a big or a small way. I personally became a home chef. I always had a passion for cooking, but it was only during the pandemic that I realized that I wanted to sell my food. There were a lot of people at that time who didn't have healthy meals for themselves. And there's only so much frozen pasta and pizza you can eat. So I decided to supply these meals at an affordable rate to these people. My mother, being the charitable person she is, also decided to give food packages to the poor and the needy in the city, which I then went around delivering to these people. You'd be surprised what a small packet of rice, bread, flour, and butter can do. It can put a smile on someone's face. I come from India, which is a very large country and with a lot of different religions. The two largest ones being the Hindus and the Muslims.
They had different cultures and believed in different gods, and honestly, the two of them never really looked eye to eye. But when the pandemic hit, they put their differences aside. Hospitals that only treated Hindu patients decided to open their doors to the Muslims, and vice versa. Cremation centers allowed people to respectfully bury their dead and take care of their last rites. These are so many examples of what changed the world. They opened their doors to one another. There are so many stories from all over the world like this. I remember one article in particular. There was a young Indian boy from the village who had recently lost his father to COVID. Not 3 days after, he had already created an emergency helpline to help find oxygen tanks for those people in need. As we know, they were in short supply at the time. On reading this article, a young, somewhat of a professional golfer from Mumbai decided to donate all his tournament winnings to this boy, even though he had saved this money to buy his family home. It's reasons like these that people live for each other. The pandemic changed us a lot. It broke down borders. Age, race, any kind of discrimination melted away. And with this came around a new kind of harmony. And that harmony was called humanity. Thank you. Thank you, Fia, for that incredible speech. Muito obrigado, Fia. Em seguida, vamos ter a nossa aluna Kátia, de GRB A21, que nos irá falar sobre a harmonia pessoal e profissional. So next we're going to have our student Kátia from FNB, the Portuguese version, that she's going to talk about the harmony between the professional and personal life. Pronto, o tema que eu decidi falar hoje, basicamente, é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida escolar / profissional, que é um tema que me diz muito e acho que também diz muito aos alunos aqui da escola. Eu decidi incluir a parte profissional porque acho que muitos de nós vamos acabar o curso e vamos acabar por querer ingressar no mundo do trabalho. E acho que é um assunto importante, porque eu tenho visto que ao longo dos anos muita gente procura por este equilíbrio, só que infelizmente nem sempre o conseguem alcançar. Basicamente, este equilíbrio o que é que diz? Que nós conseguimos nos dedicar ao nosso trabalho da maneira que nós queremos, mas também não temos que deixar de fazer atividades que gostamos ou que nos dão prazer. Isto quer seja estar com a família ou amigos, ou quer simplesmente fazer praticar um desporto, basicamente. E lá está, isto tudo traz vantagens. Não só nos traz vantagens a nós, conseguimos manter a saúde mental, que já foi aqui falado, mas também trazemos vantagens para os locais onde atuamos, ou seja, trazemos vantagens também para as escolas, para os nossos locais de trabalho, porque nós, mantendo uma vida pessoal de qualidade, conseguimos, de certa medida, estar mais motivados para o trabalho e para a escola, apresentamos mais, digamos, mais produtividade, tornamos pessoas mais alegres. E se pensarmos tanto as escolas como os nossos locais de trabalho, tendo pessoas assim, já é meio caminho andado para o sucesso destas instituições. Mas, como eu disse, isto não só é bom para as instituições, quer escolas, quer empresas, mas também é bom para nós. Conseguimos manter a nossa saúde mental. E acho que isto hoje em dia é muito falado, questões de saúde mental. E lá está, procuramos manter ao máximo a nossa vida pessoal, manter ao máximo qualidade a este nível para mantermos a nossa sanidade mental. Porque senão, perdemos uma boa parte de nós. E eu, por acaso, estive a pensar nisto e lá está. Acho que, se compararmos hoje em dia com antigamente, se pensarmos nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos tios, o que seja, eu acho que antigamente havia muito aquela ideia de obter um emprego para a vida toda, mantê-lo a qualquer custo, prescindindo da vida pessoal, o tempo de lazer, tempo de descanso, e isto tudo, no fundo, como uma coisa muito importante, que era garantir as necessidades básicas, porque antigamente, como sabemos, havia certos recursos que temos hoje em dia que não eram fáceis de obter naquela altura. E então, para garantir isso para as pessoas que amavam, eram capazes de prescindir de tudo. E depois também havia o facto de não haver tanto este conhecimento acerca das questões psicológicas e psiquiátricas. O que infelizmente agora se verifica é que muitas gerações antigas estão a começar a perceber, que, ou se calhar por vezes nem sabem, que têm algum tipo de diagnóstico psicológico ou assim que veio de uma vida de trabalho em excesso.
E eu acredito que hoje em dia a maior parte de nós já tenta mudar um bocado essa mentalidade. Nós já tentamos, digamos, não temos aquele receio de saltar de trabalho em trabalho, procurar experiências de trabalho diferentes. Tudo isto à procura de um certo equilíbrio entre vida pessoal, vida de trabalho e mesmo escolar. E isto é mesmo muito importante, porque lá está, mantendo este equilíbrio, conseguimos nos manter sãos. Isto não só é possível porque temos mais conhecimento e fala-se muito da saúde psicológica, mas também, se formos a pensar, não estou a falar de todos nós, não é? Mas alguns de nós, no fundo, nós temos as nossas necessidades básicas satisfeitas. Nós temos um teto, temos comida, temos isso tudo, podemos nos dar quase como ao luxo de procurarmos por este equilíbrio. E então eu acho que isto, no fundo, é um direito nosso, mas muito sinceramente é quase como que um dever nosso, procurar por este equilíbrio. Temos mesmo que fazer por isso. Não só por nós, mas também pelas gerações futuras. E acreditem, não vale a pena prescindir da vida pessoal, porque de repente estamos a ter aqui uma crise existencial, nem sabemos para onde nos virar, mas vale irmos trabalhando para isto ao longo do tempo. Muito obrigado, Kátia. Thank you so much. Em seguida, vamos ter a Luísa Brume, também do mesmo curso de Gestão e Restauração de Bebidas A21. So we're going to have now Luísa from the same course, F&B, Portuguese version, A21, A21, where she's going to talk about the systemic thinking, okay, in a way to harmonize. Portanto, a importância do pensamento sistémico na harmonia. Gostaria, antes de mais, referir que para o meu discurso baseei as minhas ideias em Peter Senge, que é um famoso autor de diversos livros e também professor na Universidade de Tecnologia em Massachusetts. Ele é considerado basicamente o pai do pensamento sistémico na atualidade. E o que é isso do pensamento sistémico? Devem-se estar a perguntar. É a conexão de vários pontos de um todo. Em vez de ver detalhado e pormenorizadamente uma só parte de um todo, é como se víssemos de cima e tentássemos conectar com todas as partes desse mesmo envolvente. Nós vivemos um grande problema neste momento, problema esse que conseguimos encontrar em qualquer situação, em qualquer parte da nossa vida e da vida de todos, que é o problema da interdependência. Esta primeira teia da interdependência está diretamente ligada a uma segunda teia, que é o total descontrole da natureza do processo, fortemente guiada pela criação, pela construção e, fundamentalmente, pelo dinheiro. Esta produção em massa que nós tanto vivemos na era industrial, na era da informação, está, neste preciso momento, a causar grandes distúrbios ambientais. Isso leva-me a pensar, e se nós pudéssemos perguntar àqueles grandes líderes, aqueles que estão mesmo lá no topo, quer destruir o ar? Quer destruir o mar? As espécies? A resposta seria não, certo? Ninguém quis produzir as consequências deste desenvolvimento. No entanto, foi atingido de uma maneira bastante previsível. Já em 1960, se contabilizou cerca de 8 milhões de toneladas de produção de plástico num só ano, e em 2025 estima-se chegarmos aos 600 milhões de toneladas de plástico por ano. É um absurdo. Será então que eles me estão a tentar causar sofrimento? Mas quem é que haveria de querer causar sofrimento às suas próprias famílias, aos seus amigos, aos seus entes mais próximos? Ninguém. Lá está, é a ignorância do sistema, é a falta de inteligência do sistema. Nós temos que compreender que há um dilema na nossa sociedade neste momento, que a nossa consciência, a nossa interdependência continua a crescer, mas a nossa consciência da mesma continua a diminuir. Já a WWF, a World Wildlife Fund, a maior organização não governamental do mundo, refere que perdemos cerca de 50% de todas as espécies no mundo nos últimos 30 anos. Mas ninguém queria que isso acontecesse, certo? Qual é a consciência necessária para nós compreendermos que o nosso nicho, o nicho que todas as espécies necessitam para sobreviver, é o planeta Terra? Quando é que começamos a fechar o espaço entre a interdependência que queremos e a interdependência que, na verdade, compreendemos? E é por isso
que, apesar de parecer mal, nem tudo está mal. Quero chegar ao último ponto do meu discurso, que é a inata inteligência de sistema. Nós somos seres que estão biologicamente predispostos para amar. Podemos tender a pensar que é cultural, que as nossas bases sobre relações, as nossas normas éticas são baseadas na nossa cultura, no nosso sistema cultural, mas não, é apenas influenciado. Porque sim, somos espécies biologicamente pré-definidas para amar. Todas as nossas tensões de compaixão, de habilidade de compreensão dos outros, de habilidade de empatia, de gratidão, são tudo manifestações da inata inteligência de sistema. E antes de terminar, gostaria apenas de referir uma última pergunta. Como é que podemos não só voltar a apaixonar uns pelos outros, pelos nossos entes mais próximos, mas sim com a vida e com o mundo? Obrigada. Muito obrigado, Luísa, por mais um fantástico discurso. E gostaria agora de dar as boas-vindas à próxima candidata, a Janisa, de GPC B20, que nos irá, portanto, abordar o tema Em Busca da Harmonia. So the next candidate we have is Janisa from GPC B20, where she's going to talk about In the Search of Harmony. Bom dia. Eu queria perguntar-vos o que é harmonia? Para mim, a harmonia é a ausência de conflito, é a concordância, mas acima de tudo, para mim, a harmonia é a paz. Falar de algo como sendo novo, para mim, pressupõe a existência de uma velha ordem pré-estabelecida. E vamos entrar em acordo aqui. Nós há muito que não vivemos em harmonia. Vou começar pelo indivíduo. Nós hoje em dia vivemos assoberbados e nós não temos tempo de olhar para nós próprios, cuidar de nós próprios. A OMS estima que a cada 40 segundos uma pessoa põe termo à sua vida. Isso devido a alguns fatores ligados a problemas de saúde mental, como a depressão, a bipolaridade, a toxicodependência, mas também alguns fatores de impulso, como o stress, falha em relacionamentos, problemas económicos e até mesmo bullying. Muitas dessas coisas podem ser evitadas por nós com um bocadinho de empatia, amor ao próximo e amor próprio. Porque nós, se não vivermos em harmonia, nós próprios, nós não conseguimos criar um estado de harmonia. Quero falar também um bocadinho sobre a minha futura profissão. Eu, como estudante de gastronomia, de gestão e produção de cozinha, eu almejo no futuro próximo vir a tornar-me uma cozinheira e uma profissional excepcional, não é? E quem sabe um dia vir chefiar uma cozinha. Eu hoje nem sequer vou falar da desigualdade de género existente nessa área, eu vou focar noutra coisa. Nós, os cozinheiros, estamos muito preocupados em criar alimentos sensorialmente apelativos e harmonizar as refeições com os melhores vinhos, que nós muitas vezes nos esquecemos que nós já não vivemos em harmonia com a natureza. Nós já tivemos no passado, já tivemos esse hábito de consumir o que é local, o que é sazonal, e muita gente hoje em dia está a tentar voltar a esse hábito, o que é muito bom. A tecnologia introduziu-se de uma forma brusca nas últimas décadas e tem desenvolvido a um ritmo que nós não conseguimos acompanhar. O que, por um lado, é muito bom. Graças a ela, nós temos hoje em dia mais esperança média de vida, temos privilégios que outras gerações não tiveram. Mas eu não consigo parar de pensar que os contras pesam muito mais que os prós. Nós sistematicamente destruímos a natureza, nós levamos os solos à exaustão, nós adulteramos alimentos para conseguir mais produtividade e nós esquecemos do sabor e da nutrição. Compramos alimentos que mascaram, de certa forma, atividades ilícitas. Nós mandamos vir ou compramos alimentos de outras partes do mundo que chegam até nós graças à queima de combustíveis fósseis. Quero referir também que, segundo a BBC, em 2019, cerca de 24 mil pessoas morriam à fome por dia, ao mesmo tempo que diariamente também eram desperdiçados 2,5 milhões de toneladas de alimentos, correspondendo a 17% da produção anual de alimentos. A cada ano, nós atingimos mais cedo o dia da sobrecarga dos recursos naturais do planeta. E mesmo assim há pessoas que ainda acreditam que isso não é verdade.
porque os padrões de consumo não sustentáveis continuam a aumentar. Nós temos tudo, todas as oportunidades para fazer as coisas corretamente, mas parece que nós insistimos em fazer o contrário. Não sei se é a ambição, a sede pelo poder. Nós não conseguimos ver que, destruindo os ecossistemas terrestres, a própria Terra se encarregará de nos destruir. Por último, eu gostaria de falar que não dá para ignorar o que está a acontecer agora no mundo, com tantos conflitos a acontecer. Para mim, nada justifica povos bombardearem-se uns aos outros, separar famílias, pessoas tendo que deixar as suas casas, as suas vidas. E eu não estou a falar dos conflitos na Ucrânia, ou pelo menos eu não estou a falar apenas desses conflitos. Temos que nos lembrar dos conflitos no Iémen, na Somália, no Iraque. Pessoas que vivem em guerra já há muito tempo, mas que parece que não desperta a nossa simpatia. Porquê? Porque nós pensamos que, alegadamente, essas pessoas só conhecem a guerra, que só conhecem essa realidade, como se elas tivessem escolhido essa realidade. Vamos parar um pouco e vamos pensar também nessas pessoas. Para mim é revoltante a forma como os meios de comunicação têm falado da retirada das pessoas da Ucrânia em detrimento de outros povos que também vivem em guerra. Nós no Ocidente gostamos de pensar que a nossa liberdade vale mais que os outros, ou que vivemos em harmonia, mas não é verdade. São mentiras que nós criamos para pensar que nós não somos os maus da fita, que não somos egoístas. Para mim, enquanto 1% da população mundial tiver mais de metade da riqueza que os outros 99%, enquanto pessoas acharem que a liberdade deles vale mais do que os outros, enquanto destruirmos os ecossistemas terrestres, enquanto não começarmos a amar ao próximo como nos amamos a nós, ou amarmos a nós verdadeiramente, nós nunca conquistaremos a tão desejada harmonia. Sei que são teclas muito batidas, assuntos muito falados, mas é preciso continuar a bater nelas, porque hoje, se pelo menos uma pessoa que me está a ouvir, se isso causar uma mudança positiva em sua vida, eu sei que demos mais um passo em busca da harmonia. Muito obrigada. Muito obrigado, Janisa. E agora vamos ter mais uma candidata de GRBA 21, a Matilde, que nos irá falar sobre restaurantes sustentáveis. So the next candidate is Matilde from GRBA 821. She's going to talk about sustainable restaurants. Primeiro quero falar que sei que já fomos bombardeados constantemente com o tema da sustentabilidade. Estamos sempre a ouvir novas técnicas para sermos pessoas mais sustentáveis, mas é um tema que tem de continuar a ser falado enquanto houver tanto desperdício como há hoje em dia. Para mim, um dos melhores conceitos da sustentabilidade é o desperdício zero. E para quem não está familiarizado com este conceito, como o nome indica, é vivermos e produzirmos o mínimo de resíduos possíveis. E o mais interessante ainda é a sua aplicação nos restaurantes. Graças ao meu curso, o curso de Gestão de Restauração e Bebidas, pude ver em primeira mão as técnicas utilizadas nas nossas cozinhas, nas cozinhas desta escola, para conservar e para utilizar um alimento ao máximo. Cascas são utilizadas nas sopas, são utilizadas em caldos, ou mesmo ossos, espinhas, peles, são todas utilizadas em caldos que podem devolver o sabor à comida, ou mesmo são utilizadas no prato principal. Lembro-me de um prato que foi servido no nosso restaurante, tive a oportunidade de estar a comer nesse dia, e o nosso prato tinha uma espinha em cima do peixe. E eu e os meus colegas olhámos para aquilo e pensámos, deve ser meramente decorativa, não é todos os dias em que vamos comer uma espinha assim à vontade. Vieram-nos mais tarde indicar que a espinha era de facto comestível. Devido aos processos que ela sofreu na cozinha, tudo o que estava naquele prato podia ser consumido. E é graças a estas novas técnicas, é graças à inovação e ao desenvolvimento e aproveitamento de novas peças que nós nunca pensámos colocar num prato, que a sustentabilidade tem evoluído tanto. Mas hoje quero falar um bocadinho ainda mais a fundo sobre este assunto. Decidi pesquisar sobre alguns restaurantes que levam a sustentabilidade a outro nível e deparei-me com o restaurante River Park de Nova York, Manhattan. Este restaurante é de um chefe chamado Tom Colicchio e ele preza-se pela sustentabilidade. Para falarmos da sustentabilidade num restaurante não podemos falar só daquilo que acontece na cozinha, mas sim também dos seus fornecedores. Se o fornecedor não produzir um alimento de maneira sustentável, não utilizar ao máximo um alimento, como é que podemos chamar à cozinha uma cozinha sustentável? Uma das maneiras de conhecer fornecedores sustentáveis é conhecer fornecedores locais.
Mas estamos no meio de Nova Iorque. Não é todos os dias em que vamos encontrar um agricultor em Nova Iorque. Então o que é que este restaurante desenvolveu? Todos os produtos agrícolas, leguminosas, legumes, vegetais, são todos produzidos na área do restaurante. Foi contratado um agricultor rural chamado Jonathan Sumner, que quis entrar neste desafio, que é criar uma quinta no meio de Nova Iorque. Esta quinta, bastante difícil de torná-la produtiva, foram precisos ultrapassar muitos obstáculos, mas todos os produtos são produzidos naquela quinta. Para isso, todas as plantas estão em vasos individuais, há em torno de 3.200 vasos individuais naquela quinta, e eles são rodados e trocados constantemente por causa do sol. O restaurante é completamente rodeado de prédios, o que diminui imenso o sol que realmente chega às plantas, e acho que todos sabemos que o sol é essencial para a produção de uma planta. Então estes vasos são trocados para que uma que não se esteja a desenvolver como deveria, possa trocar com uma que já se desenvolveu e que já foi aproveitada para o restaurante. Por fim, quero dizer que eu sei que nem todos os restaurantes podem chegar ao aproveitamento e à sustentabilidade que este restaurante conseguiu atingir, mas todos conseguem fazer algo que possa ajudar. Seja a reciclagem, algo que aprendemos desde o jardim de infância, algo que é tão simples, ou, por exemplo, ter menus que possam alterar os seus produtos para usar apenas produtos da época, para evitar o crescimento em estufas e as hormonas de crescimento que vão penetrar nos solos e completamente matar o ecossistema que foi desenvolvido naquele solo, impedindo o crescimento de todas as outras plantas que possam se desenvolver. Muito obrigada. Muito obrigado, Matilde. Em seguida, temos dois estudantes de TC Pata 21, o Francisco e o Thomas, que nos vão apresentar o Old Ways, New Paths. Thank you for that brief introduction. Welcome. For those unaware, both myself and my colleague are studying tourism, related mostly with culture and heritage, in all of its main branches, art, history, tradition, and the city as a shared experience and an organic space. I think it would suit us best to start by the very word that brings us here, harmony, a Greek word meaning to fit together, to find agreement. Agreement between different ideas, conflicting ideologies, philosophies, different ways of seeing things, different ways of life. Searching for this harmony, we ask ourselves, we share this concern about finding the best way, a better way, to let the world know about our culture, both past and present. And how do we go about this way of finding harmony? Harmony which in itself shares the same root as other words such as art and articulation. How do we articulate the past and the present, the old and the new, tradition and innovation? The fact that we are speaking to you in English is of course no mistake. We choose to speak to you in a universal language in hopes to further the reach of our questions. But can the usage of English or of any lingua franca become too overbearing to our culture? For example, when we create new businesses that sell national products, should we give them English names? Can we be too concerned in selling a product and not concerned enough about its meaning and its cultural weight? Are we making enough efforts to support the locals whose work keeps a tradition alive? Many of these questions can also be very easily directed to our cities and the spaces that we inhabit and the communities that we are all a part of. However, when we inquire about such issues, we inadvertently have to reflect upon what we have done so far. For me, this means having to reflect upon and analyze
what has essentially been the commodification of experience in of itself, and how we have in turn ended up turning ourselves and our cultures into products merely to be sold. We have to ask, is this beneficial for us? Is this even desirable, so to speak? In recent times, we have found in many cases our cities turned into museums or stages even, with their very own props and backdrops where we might perform on, instead of being these very organic, natural and evolving spaces, which they very truly are. We have found that with the process of urban gentrification, spaces and places that once belonged to many are increasingly restricted to a very select few, and citizens are losing that which at the core is the very right to the city in of itself. We have found communities faced with an option, either remain in an undeveloped, forgotten and dilapidated space, or be forced to move outside of their communities and be replaced with new businesses or new developments that have no roots within the communities. Now, none of this is to say that cities shouldn't grow, shouldn't evolve, that we don't want to modernize or envision our own cultures and ourselves with a new light. It does mean, however, having to take into consideration many of these questions and asking important questions to ourselves, to our communities, our neighbors, our elders, and our legislators, and figure out at what cost we battle these issues. Can a balance be found between all these questions? And ultimately, can we reach a new harmony between our old ways and a new path looking forward? So we hope you take these themes and these questions to account and ponder further about them. Thank you so much for your time. So what can I say? Thank you so much both for your presentation. And now I would like to introduce Miguel Rodrigues from Home, A20, where he's going to talk about harmony in the labor world. Portanto, gostaria de apresentar o Miguel, de Home A20, que vai abordar o tema harmonia no mundo laboral. Em 2020, o mundo parou e se depara agora, durante 2 anos, com uma economia estagnada. Milhões de portugueses ficaram em casa e puderam ponderar sobre a sua situação laboral. Paixões foram redescobertas e a prioridade de uma vida para além do trabalho foi reencontrada. Muitas indústrias sofreram com estas mudanças, mas em especial a indústria de hotelaria e restauração e turismo. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares Portuguesa declara uma falta de 40 mil trabalhadores em 2021, 15 mil destes especificamente na área da hotelaria. O que podemos fazer nós para capturar e segurar o talento? A hotelaria é uma área desgastante, assim como a restauração. Os horários variáveis, as horas extra, as férias que estão desconectadas do resto e, entre outras razões, tornam os trabalhadores resilientes, esforçados e dedicados. Da mesma maneira que pedimos aos nossos clientes para pagar um preço justo por um trabalho luxuoso, nós também temos de pagar aos nossos funcionários um salário justo por um trabalho dedicado. O salário mínimo é mesmo isso, o mínimo que se pode pagar a um humano para viver. Quando pagamos perto do salário mínimo aos nossos trabalhadores, estamos indiretamente a dizer que eles também, para nós, são o mínimo. Há que dar um salário justo. Claro que esse salário justo tem um limite logisticamente.
Que mais podemos fazer para além de um salário justo? Bem, há outras coisas que podem facilitar a vida dos nossos trabalhadores e familiares. Seguros de saúde, planos dentários e de educação abrangentes à família, lugares dentro do seu espaço laboral para desfrutar pausas e muitas mais outras coisas. Há que procurar criar uma relação entre empresa e trabalhador humana, importada. Quando criamos esta relação, garanto-vos que os trabalhadores vão dar o seu melhor e que a rentabilidade das equipas vai subir. Está na altura de investirmos nos nossos trabalhadores. Está na altura de os formar e de os desenvolver. Está na altura de reconectar as empresas e os funcionários. Está na altura de criar uma nova harmonia. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel, pela partilha. Gostaria agora de vos apresentar o Jorge Alves, de TCPAT A20, que vai abordar o tema Geração Renovada. So the new candidate is Jorge, he's from TCPAT A20, and he's going to talk about renewed generation. Como todos nós sabemos, estamos perante um conflito de categoria mundial, que infelizmente não é o mesmo que os outros dois, que tristemente a nossa história já conta. Nestes 10 segundos de silêncio que começamos esta apresentação, o que é que vocês sentiram? Um vazio? Talvez preocupação por me ter esquecido do que ia dizer. Sorte a nossa, se acesso à nossa preocupação. Durante estes 10 segundos, se estivéssemos num outro lugar qualquer, teríamos sido interrompidos por um estrondoso som de uma bomba, talvez de uma arma a disparar, gritos, vozes de comando, no pior dos cenários, talvez uma criança a chorar. Faz no próximo mês de abril, Portugal enfrentou a sua última guerra, 48 anos. Estou a mencionar claramente a Guerra Colonial, a Guerra do Ultramar, também assim conhecida, que ceifou milhares de vidas, não só portuguesas, mas também de outras nacionalidades, como bem sabemos. Há 48 anos que nós, a nossa nova geração, olha para o mundo com outros olhos, com outra luz, com outra vida. Agora as nossas preocupações passam a viver a vida ao máximo, pois estamos seguros. Segundo o Global Peace Index 2021, Portugal foi considerado o 4º país mais seguro do mundo. E claramente, nós sentimos seguros, sem preocupações. Atenção, eu digo isto, não por um lado mau, é muito bom, é assim que nós devíamos estar. Nós somos uma nova geração. Nós somos uma geração do amor. Também foi há 48 anos que Portugal deixou de ser o seu serviço militar obrigatório. Nós já não pegamos numa arma. Nós não sabemos o que é o sangue, o cheiro do sangue, não sabemos o que é o cheiro do morto. Aposto que ninguém aqui já imagina tal coisa. E dificilmente conseguem imaginar. Nós, mais que tudo, temos que agir. Porque doar não chega. Perante estes conflitos, não só o que estamos a viver agora, mas também em geral no mundo, doamos comida, mas isso não chega. Doamos dinheiro, mas isso também não chega. Temos que agir. Pois, neste novo mundo, onde vivemos o coronavírus, temos um vírus ainda pior, que se propaga com mais facilidade e mostra mais sinais, que é o ódio. O ódio é o pior vírus que nós podemos ter instalado na nossa humanidade. Com esse ódio podemos combater com o nosso amor. Um outro vírus também se pode propagar, mas esse, infelizmente, propaga-se com mais dificuldade. Não sentimos tanto amor, sentimos sempre mais ódio, mais raiva. É isso que nós temos que lutar, é por isso que nós temos que agir. Temos que dar as mãos.
e lutar contra o ódio com muito, muito amor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Em seguida temos também de GT, mas agora de A21, dois colegas, o Mateus e o Hugo, que vão abordar o turismo na pós-pandemia. So the next candidates are Mateus and Hugo, who are going to talk about tourism post-pandemic. Primeiramente, queríamos agradecer, eu e meu colega Hugo, do curso de Gestão de Turismo, a oportunidade de falar nesse espaço. Sendo de turismo, é impossível não falarmos sobre o mal que assolou todo o planeta nos últimos 2 anos. A pandemia foi uma grande crise de saúde humanitária, que afetou severamente diversos setores da economia e um dos mais afetados foi o turismo. A OMT estima que 2 trilhões de dólares foram perdidos ano passado devido às restrições pandêmicas. Com o avanço da vacinação mundial, notamos uma retomada gradativa dos números de viagens internacionais em todo o planeta. Em locais como a América Central, a Turquia, o sul da Europa, já identificamos uma crescente no número de chegadas comparado ao ano de 2020. Com isso, um novo perfil de turista começa a surgir. Um turista mais exigente, preocupado com o seu bem-estar, com a saúde, mas principalmente com o bem-estar do local a ser visitado. Será que o modelo de turismo que estávamos acostumados, principalmente aqui na Europa, é efetivo para continuar sendo exercido? Será que as comunidades locais estão satisfeitas com o turismo de massa que estão acontecendo nos destinos? Novos conceitos surgem, novas tendências vêm a cada dia. O contato com a natureza, o ecoturismo tem sido cada vez mais privilegiado em diversos destinos. Existem outros conceitos como o slow travel, o qual intensifica a chegada de turistas nos destinos de modo que eles se conectem mais com aquela região e passem mais tempo aproveitando aquele determinado local. A grande pergunta é: os destinos turísticos estão preparados para receber essa nova categoria exigente de turista? Esta nova harmonia vai estar ligada a um turismo responsável e sustentável. Havendo uma forte aposta pelas cidades do norte da Europa, por exemplo, na peatonalidade de todos os seus centros históricos. Isto vai trazer uma forte reestruturação em todas as empresas de transporte. Por quê? Porque para as viaturas e para os autocarros nas visitas turísticas não vão a poder entrar nas cidades. Isto que vai a precisar, que vai a trazer? Vai trazer uma remodelação dos transportes. Vão ter que ser híbridos, vão ter que entrar nas cidades de uma maneira elétrica e nas estradas que fora vão ter que usar o diésel. Isto vai ir acompanhado todo a que em 2035 puso como data límite Bruxelas como fim de comercialização dos carros de combustão. Isto vai ir acompanhado assim. Sim. E com isso, um conceito importante para explicarmos essa mudança e essa nova tendência que vai ocorrer no turismo é o turismo harmônico. Um conceito que foi exemplificado por pesquisadores da Universidade do México, que através do eixo do tempo e do espaço, colocam as atividades antropológicas e o meio ambiente unidos, de maneira que a sociedade aceite o turismo da maneira que julgar mais necessária para o seu destino. Assim se mantém as características culturais, culinárias, políticas e toda a estrutura que já existe naquela sociedade e mantém-se os recursos naturais para as próximas gerações conseguirem usufruir também desses bens. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Mateus e Hugo, pela vossa partilha. Gostaria de apresentar em seguida a Danila, também neste de F&B Management, que irá falar sobre harmonização. So next candidate is Danila from F&B Management, the English course, the same version of Restauração e Bebidas. So Danila, welcome.
Thank you, first of all, for the organization and the possibility to cherish here one of our most valuable rights, the freedom of speech. As Emily Sandé said, we have the words to change a nation. So now we're finally finding our voices, so we shouldn't be afraid nor ashamed to speak up, to make ourselves remembered, because we all matter. Harmony is a relationship between various components that exist together without destroying one another. Regarding the current situation, we can all agree that we are not in harmony. But have we ever been? New applies or implies that it has been produced very recently or introduced very recently. So it hasn't been existent before, or we came just very recently to experience it. We heard it in some experiences before, that we had some social bonding throughout the pandemic and crisis. But how persistent are we in our actions? Albert Einstein said, in theory and practice are the same. But in practice, we can see that they're not. In all our diversity, we're one species. Still, we're destroying our own habitat, ourselves. We're intoxicating the waters we drink, the ground we stand in. We rip away our roots. So it's time to build bridges between that theoretical knowledge that we have towards valuable experiences where we actually are inspired to explore, to understand, and to develop as a community. I want to give a special thanks, therefore, to my fellow colleagues for the courage and the dedication to participate in such a movement of harmonization. Sometimes it's not easy to focus. We're surrounded by so many things that affect us. We're surrounded by so many bad news every day. We're constantly processing information. So for me, this is not just a competition. This is not a competition. This is an opportunity to join all the screams that we are hearing. It's an opportunity, most importantly, to listen. To listen carefully to certain noises that we have and to act on them. It's very difficult in the very fast-passing world that we have and the amount of information that we have to select them. We're confronted with fake news, hate speeches, many images of violence, wars, refugees, and so much more. So it's just natural that something within us will try to shield us from that. Will try to keep us from getting agitated, hurt, to lose that peace of mind. And also, we don't want to disturb the established value system that we have, the internal system that we have. But it is important to take that time. It's important to stop, to breathe, and to think. So as Pink invited the president to take a walk with her, I'd like to invite you to take a break with me. Wherever you are, if you're standing, if you're sitting, do me the favor and close your eyes. Breathe with me. And in for a count of 4. And out for a count of 6. Everywhere you are, just take 3 deep breaths. And enjoy the 1 minute of peace of mind that we can get. Thank you. Thank you so much, Danila. So, next, from Culinary Arts, the English version of Gestão Produção de Cozinha, we have João. He's going to talk about
Sustainable Hunting. Portanto, de Culinary Arts, a versão inglesa de produção de cozinha, temos o João, que nos irá falar sobre a sustentabilidade na caça. Ora, muito bom dia a todos. Vamos começar primeiro por uma breve apresentação sobre a nossa evolução, que é um conceito importante para percebermos, primeiro de tudo, a necessidade que nós temos ou melhor, a inerência que nós temos para caçar. Como todos nós sabemos, o ser humano começou como nómada, caçador, e apenas após a domesticação de espécies vegetais e animais conseguimos evoluir e começar a criar as nossas cidades. Dos nossos dias, a caça perdeu a vertente de subsistência, da qual nós dependíamos, e agora é mais associada a lazer e como desporto. Poderá, no entanto, quando praticada de uma forma sustentável, contribuir para a conservação das populações selvagens e dos seus respectivos ecossistemas. Traz também benefícios para toda a sociedade, a caça, pois a mantermos os nossos ecossistemas saudáveis e preparados qualquer alteração que possa haver, os nossos ecossistemas, se estiverem fortes que cheguem para aguentar, será sempre uma melhor opção. Mas, se a caça traz benefícios, por que razão é que se associa, nomeadamente nas nossas zonas urbanas, uma carga tão negativa? Quando se fala, por exemplo, aqui na escola, eu já tive conversas com alguns colegas, que a caça é má, faz mal aos animais, mas podemos saber que isso não é sempre verdade. Há muitos animais que, por nossa intervenção, intencional ou não, perderam os seus predadores naturais, por exemplo, o javali, que deveria usar como exemplo. O javali aqui, principalmente na Península Ibérica e nas Américas do Norte, sofre regularmente de explosões de população e é necessário controlá-las. Quando acontece uma explosão de população, é necessário contratar caçadores ou abrir uma época de caça mais cedo ou mais tarde para que seja possível controlar a população de javalis. Claro que nem sempre será verdade isto, não é? Às vezes, caça ilegal pode dizimar uma população e aí será muito prejudicial. Cada vez mais encontramos o tema da caça sustentável no mundo, pois as populações mais jovens têm tendência a seguir um estilo de vida mais sustentável, mais diverso. Temos exemplos de agricultura nos centros das cidades e com este movimento para um meio de vida mais sustentável, nota-se um aumento de caçadores, pois as pessoas gostam de colher os próprios vegetais, então por que não ir também à caça? É claro que isto tem de ser tudo muito regrado, pois às vezes um erro um zero no número de animais que podem ser caçados pode alterar completamente a biodiversidade de uma certa terra. Quero só terminar com um pequeno à parte, que nós, como espécie dominante neste planeta, temos a responsabilidade de manter a sua beleza natural. Muito obrigado e peço desculpa. Muito obrigado, João. Em seguida, temos o Manuel, de Gestão e Alojamento A21, que nos vai falar sobre autoestima. So next we have Manuel from the Hospitality course, A21, Portuguese version, who's going to talk about self-esteem. Bom dia a todos. O meu discurso está dividido em 3 partes diferentes, sendo cada parte corresponde respectivamente a uma citação de autoria diferente. Eu escolhi cada citação porque, de certo modo, refletem experiências que eu já vivenciei. E, ainda mais importante do que isso,
transmitem a mensagem que eu aprendi das experiências. A importância da autoestima, da resiliência e da autoaceitação. A primeira citação é da Anne Frank e diz: não entendo que alguém diga eu sou fraco e continuo fraco se entendemos os nossos defeitos, porque não tentamos então corrigi-los. Eu acho que, de certo modo, discordo com a Anne Frank. Muitas vezes as pessoas não são fracas, acham que são fracas, não dão oportunidade a si próprias para crescer, para evoluir, para sair da sua zona de conforto. Pensam logo que são fracas e que não podem alterar isso. Que não vão poder arriscar. E, ao não arriscar, vão perder muitas oportunidades. E muitas coisas boas que podem acontecer na sua vida, por medo de falharem. E eu digo já, falhar é perfeitamente normal. É a coisa mais natural do mundo. E se passarmos a nossa vida a evitar falhar e evitar que os outros nos deem críticas construtivas, nunca vamos evoluir e nunca vamos crescer. A segunda citação é do Oscar Wilde. Sê tu próprio, porque todas as outras personalidades já têm dono. Eu acho que o conceito de sermos nós próprios é algo muito interessante, porque eu sinto que é muito interessante e muito relevante, porque existe uma dualidade. Por um lado, vivemos numa sociedade que promove cada vez mais a diversidade e a aceitação da diferença, enquanto que, por outro, isso é uma visão muito limitada do mundo. Pode-se aplicar a Portugal e outros países europeus e também não europeus, mas ainda existem muitos países em que o preconceito é abundante, a um ponto em que é assustador o preconceito que ainda existe. E até chegarmos a um momento em que todo o mundo, como sociedade global, independentemente de cultura, de país, religião, qualquer fator, cria e proporciona um espaço em que cada um de nós, independentemente de orientação sexual, identidade de género, etnia, religião, cultura, nacionalidade, seja o que for, se sinta 100% confortável a expressar-se abertamente e livremente, sem ter medo de sofrer preconceito, sem ter medo de estar a colocar em risco a sua segurança física, mental, a sua segurança no seu emprego, sabendo que pode ser 100% autêntico. Só aí poderemos viver numa sociedade verdadeiramente harmoniosa. E, para finalizar, tenho a terceira citação, que é do Winnie the Pooh, e diz: tu és mais corajoso do que acreditas, mais forte do que pareces e mais inteligente do que pensas. Escolhi esta citação porque resume o processo. O processo começa pelo primeiro passo, que é aceitarmos as nossas imperfeições e acreditarmos nas nossas capacidades. E respeitarmos as particularidades pessoais e as particularidades dos outros, para conseguirmos atingir o segundo passo, que é criarmos um processo de melhoramento constante e diário, um desenvolvimento pessoal, uma luta verdadeira que temos que fazer para tornarmos as pessoas que queremos ser, para chegarmos ao terceiro passo, que é sermos verdadeiramente felizes, atingirmos os nossos objetivos, atingirmos os nossos sonhos, conquistarmos o mundo e sermos a pessoa que sempre sonhámos que queríamos ser. E deixo como mensagem final: eu quero que cada pessoa que ouça este discurso, seja agora ou no futuro, se lembre de uma coisa e nunca na sua vida se esqueça disto, que é que cada um de nós é o nosso próprio herói. Temos um herói dentro de nós e mesmo que pareça que somos fracos, ou que pareça que não somos capazes, ou que pareça que não somos o suficiente, somos sempre o suficiente. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Um último discurso para apresentar hoje. Temos a nossa querida Iris, também de GH-A21, que nos irá falar sobre a harmonia sexual. So, the last candidate to present her speech is Iris, from the Portuguese version of Hospitality, where she's going to talk about sexual harmony. Olá, muito bom dia a todos. Hoje estou aqui para falar sobre harmonização sexual.
Isto tem muitos temas, sei que é uma tecla muito batida, mas eu acho completamente essencial. Muita gente hoje em dia ainda não sabe o que é que significa heterossexualidade e homossexualidade. A homossexualidade baseia-se na atração emocional ou física que um ser humano ou não tem por alguém do mesmo género. Já a heterossexualidade é a atração emocional ou física que alguém tem por uma pessoa do género oposto. Isto tudo começou há muitos anos. A homossexualidade já crê-se que foi criada nos tempos da Grécia Antiga, onde tinham um ritual chamado perastia, que consistia nos jovens adultos, mais propriamente adolescentes, para iniciarem o mundo adulto, tinham de ter relações com outros homens. Mas antes de continuar o meu discurso, irei fazer 3 perguntas. Primeira pergunta. Quantos de vocês já julgaram uma pessoa pela maneira de se vestir ou maneira de se pentear, mudar o cabelo, tatuagens, etc., fisicamente? Quantas pessoas já chamaram, numa certa altura, tanto sendo criança, vida adulta, disseram nomes, como por exemplo maricas ou gay, sem ser propriamente dar o sentido da palavra? E quantas pessoas já viram atos, tanto sejam, volto a dizer, crianças ou até mesmo adultos, seja fisicamente ou verbalmente, insultos, neste caso, a fazerem, volto a mencionar, crianças ou adultos e não reagiram, não fizeram nada? Isto é a sociedade que temos. Mas não por nossa culpa, mas a nível geral de toda a gente. Sempre fomos criados assim, julgar uma pessoa pela aparência. Como é que é possível, nos tempos da Grécia, há milhares e milhares de anos, conseguirem assumir esta postura e conseguirem aceitar, por assim dizer, a homossexualidade, e estamos em pleno 2021 e ainda falamos disto como se fosse um tabu, como se fosse algo muito indiferente. Em 2020, li um artigo de 2020 há pouco tempo que mencionava que no Brasil, de hora em hora, uma pessoa da comunidade LGBT era agredida. E eu, ao ler aquilo, fiquei completamente chocada. Como é que aquilo era possível fazerem, de hora em hora, uma pessoa ser agredida? Mas porquê é que eu estou a falar no Brasil e não Portugal? Em Portugal não temos esta realidade. Acontece muito, mas não é omitida pelas comunicações sociais e em diversos meios. No final do primeiro semestre, o professor Pizarro propôs um projeto aos meus colegas e a mim de tentarmos procurar, pesquisar, tanto seja produtos, serviços, para a comunidade LGBT no Porto e Norte. Encontramos tudo e não encontramos nada ao mesmo tempo. Não procuram este tema, apesar de ser um tema tão essencial e, por exemplo, já nem digo essencial, mas tanto de abrangência e inclusão, ou até mesmo monetário, a comunidade podia ajudar tanto, podia ser um nicho de turismo tão bom em Portugal e não é apostado. Digam-me o porquê. As comunicações, volto a dizer, fazem disto um tabu e não partilham nada disto. Na minha opinião, não sei se é, por exemplo, da geração dos meus avós, por exemplo, não fazem disto uma realidade. A minha avó, por exemplo, mesmo sendo da minha família, julga muito estes pensamentos. Já eu acho que a minha geração é super liberal em relação a este assunto. Eu não tenho qualquer preconceito, sendo um homem com um homem, uma mulher com um homem, ou até mesmo um homem com uma mulher. Acho que são pessoas com os seus gostos, preferências, e não tenho nada contra. E acho que era uma coisa que devíamos normalizar e não voltar a falar deste tempo, porque estamos em 2021 e sinceramente não devíamos estar a falar ainda de homofobia.
Obrigada. Ora, e assim terminamos as apresentações do World Speech Day. And so we finish the presentations. Thank you all. Thank you all to our candidates. Thank you all for being here. Muito obrigado a todos, aos nossos candidatos e a todos os presentes. Pois é, mas agora temos um problema. Como é que vamos escolher o vencedor? Ou a vencedora? Para mim é fácil, com todos. Problema resolvido, concordam? Não pode, não dá, não deixam, não acho bem. Okay, so I have a big problem, guys. We need to find a winner. For me, all of them would go amazing speeches, as one could expect always. So, how can we solve this problem? O facto é que durante a apresentação destes fantásticos discursos, vocês não sabem, mas os nossos candidatos estiveram a ser avaliados por um júri composto por 4 queridos, estimados elementos que vou passar a referir quem são. A doutora Eugénia Queiroz, como alumni alumni daqui da nossa querida escola e com uma fantástica carreira dedicada ao mundo da hospitalidade. Temos também o Dr. José Carvalho, nosso querido e estimado assessor de formação e com um empenho e amor a esta escola. O Dr. Paulo Vaz, nosso querido diretor, também, tudo mais camisola não há para vestir da HTP e não só, é da Turismo Portugal também. E, por fim, também, no último, porque a ordem não interessa, mas sim também o Dr. Marco Nogueira, profissional na área de marketing digital. Portanto, chegamos agora ao final e eles vão votar, o júri, e escolhemos o vencedor, já está. Quem tiver mais votos, há uma grelha, processo claro. Não, também não chega. Também não chega. Também não chega. Sabem porquê? É que eu também não vos disse. É que o júri só conta 50%. A votação deles. Epá, falta aqui 50%. Imaginem quem será. São vocês que estão aí desse lado. São vocês que vão usar as redes sociais da nossa querida escola da HTP, relembro o Facebook, relembro o Instagram, relembro o LinkedIn e vão votar no candidato que mais gostaram, com o discurso que mais se identificaram, que mais querem que vá representar a Escola do Porto na final junto do Turismo Portugal. Posso contar convosco? Têm até dia 9 para o fazer, certo? Portanto, relembro, Instagram, Facebook, LinkedIn. Clicar no que mais vocês gostarem. Ok? Muito obrigado. Of course, now. But, and who are the English guys? Hey, we're not getting ourselves explained. Sorry, guys. Of course you will. So, what happened? The winner will be chosen 50% by a jury that I introduced before. Okay? And the count, the other part of the 50% will be on you guys. Your responsibility. Okay? Until the 9th of March, you have to go to our Instagram, to our Facebook, and to our LinkedIn, and click and vote on the one you like best, the one you identify with. Okay? So that we can choose the winner to represent us on the final. By the way, it will be on the 15th of March. Okay? And it's the person who's going to represent us will be chosen partly by you. So please start clicking, okay, very soon. Look forward to seeing you soon. Bye-bye. Até breve, no âmbito do Talent Spot. Muito obrigado a todos pela presença e participação. Muito obrigado. Now is my turn to close the session. First take the mask off. Guys, it has been a fantastic time spent with you, hearing you, and get to know you. This is one of the things that I haven't spoken before, but this is a unique opportunity to know you as you are as persons. We know you as students. We know you as professional in training. But these moments that you spend with us here, speaking freely,
were kind of a window to your souls and to your personalities. And that has been amazing for me, because we see things that normally you don't. And you will realize things that normally you don't when you interact with people. So thank you very much for your expression. Thank you very much for sharing your thoughts, your ideas and your opinions with us. It has been a fantastic morning. It has been so enriching that I will not forget. Now in Portuguese. Foi absolutamente fantástico este momento que passamos juntos. Acima de tudo porque foi uma oportunidade única de vos conhecer enquanto pessoas e não como alunos ou profissionais em treino, que é a forma e o formato que nós tradicionalmente e normalmente olhamos para vós. Foram momentos muito interessantes de perceber e de ouvir as vossas ideias, os vossos conceitos, as vossas opiniões acima de tudo. Não imaginam o quão enriquecedor foi para mim perceber que a visão que tenho dos meus alunos, neste momento, é muito mais interessante, é muito mais valiosa do que aquela que tinha. E pela amostra do que tive aqui, tenho um enorme burst de energia e de vontade de ir mais além, porque percebi que vale a pena o investimento que fazemos em atividades como estas. O criar estes momentos, estes espaços de discussão, estes espaços de partilha de opiniões e de ideias é essencial para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto cidadãos. Quem me conhece e aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que eu não acredito no bom profissional. O bom profissional, acima de tudo, tem que ser alguém que é um bom cidadão. Alguém que tem ética, que tem ideias próprias, que tem pensamento crítico, que é capaz de pensar por si e é capaz de pensar nos outros. E este foi certamente um momento que nos permitiu perceber que dentro do nosso grupo de trabalho, da nossa equipe de trabalho, existe esse espírito, existe essa vontade, existe essa predisposição. Para nós, a mim enquanto diretor, para o Dr. José Carvalho enquanto assessor da formação inicial e para todos quantos estão aqui, que estiveram a organizar a sessão, é mais uma responsabilidade que temos que assumir perante os nossos alunos, os nossos formandos. Sermos capazes de vos dotar de competências e de tempo para desenvolver competências como estas que hoje aqui aplicaram. Muito obrigado. Vamos agora passar à votação naquilo que diz respeito ao júri, 50%, e depois vamos esperar os resultados dos outros 50% do júri que de facto interessa, que são vocês. Muito obrigado e até à próxima.